Tive uma experiência com drogas em 2008, quando eu me distanciei da presença do Senhor. Eu tive um encontro com a droga, com o crack, ao ponto de eu ter que roubar para poder adquirir as drogas. E depois de alguns delitos, vários delitos, eu comecei a ir preso. Primeira vez que eu fui preso, eu passei 18 dias. Quando eu saí, eu continuei usando drogas. E a cada dia que passava, a minha vontade de usar ia aumentando. Eu deixei meu emprego. Eu trabalhava numa empresa por nome de Vertrux, onde eu era torneiro mecânico. Mas chegou uma hora que eu não aguentei mais trabalhar. Eu saí da empresa e continuei usando drogas. E para que eu consumisse aquele tanto de drogas que eu precisava, que meu corpo precisava, eu me sujeitava a roubar. Eu cometi vários delitos aqui na cidade de Ji-Paraná e continuei indo preso. Depois eu passei 40 dias, mas saí rapidamente. Depois eu voltei para o presídio e passei 4 meses. Cada vez que eu saía e que eu retornava, a minha dívida com a justiça ia aumentando. Eu voltei outra vez para o presídio e passei 9 meses. Depois dos 9 meses, eu saí para a rua e passei 8 dias na rua e voltei para o presídio. E passei 1 ano e 9 meses. Só que nem dentro do presídio eu conseguia mais parar de usar drogas. A droga, ela foi tomando todo o meu sentimento. Ela foi tomando todo o meu espaço, os meus desejos. Eu não tinha mais sonho, eu não tinha mais vontade própria, eu não tinha mais autoestima. Chegou um ponto que dentro do presídio eu não tinha mais roupas, porque eu trocava as minhas roupas. Chegou um ponto que eu vendia o meu alimento, a minha comida, porque no sistema carcerário, todos os dias um preso, um apenado, ele tem 2 pães. E eu cheguei a vender o meu pão. Alguém disse para mim assim: eu compro 30 dias de massa. É 30 dias de pão. É pegar o seu pão e dar para a pessoa que comprou. E eu vendi meus 30 dias de pão por R$5. Então amanhecia o dia, eu estava sozinho na cadeia, eu não tinha visita e eu não tinha pão. Eu vendi o meu colchão, porque a vontade de eu usar era maior do que a vontade de dormir num bom colchão. Cheguei no fundo do poço. Eu estava com 1 ano preso. Eu fui preso no dia, me lembro que fui preso no dia 25 de dezembro de 2010, no Natal. E eu estava já 1 ano na cadeia. E chegou um dia que eu me angustiei muito, porque eu cansei daquela vida. Eu não aguentava mais aquela vida. Porque assim, era muito humilhante, era muita humilhação. Se uma pessoa, se o usuário de drogas já é mal visto aqui na sociedade, dentro da cadeia ele é 2 vezes mais mal visto. Ele só serve para fazer faxina, para segurar BO, ou seja, os delitos que outros presos fazem, eles pagam para o usuário de droga assumir a responsabilidade. Então ele vive mais no castigo, ele vive mais nos tampões, ou seja, na cela de disciplinar, no castigo. E eu cansei, porque eu não tinha mais voz, eu não tinha mais visita, eu não tinha mais família. Eu me isolei de todo mundo que gostava de mim, porque eu estava fundando e eu estava trazendo todo mundo comigo. E chegou uma hora que eu cansei, e um dia, assim no auge do meu desespero, 1 ano sem nenhuma visita, 1 ano sozinho, esquecido, assim, porque eu tinha 2 prisões. Eu era preso através de umas grades, eu era preso em um vício que tomava tudo que eu tinha. Eu aprendi a fazer
trabalhava noite e dia para poder usar droga, para poder consumir droga. Então eu cansei e um dia eu não consegui dormir. Foi um dia de visita. E eu discuti com uma pessoa que morava na cela comigo e naquele dia eu não consegui dormir. E lá por volta da madrugada, não sei que hora era, tinha um rádio e eu liguei o rádio e saiu um louvor no rádio. E aquele louvor, ele encheu o meu coração assim, ele foi invadindo o meu coração e eu disse: Deus, se o Senhor ainda tem um plano na minha vida, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Mas eu queria um sinal verdadeiro, Senhor, que eu não tivesse dúvida e que eu pudesse ver diante dos meus olhos. Quando foi em 2012, eu fui numa audiência no fórum, responder mais um processo. E quando eu saí da audiência, alguém mandou eu sentar num banco e esperar a viatura que ia resgatar a gente, que ia buscar a gente. E quando eu sentei no banco, na ponta do banco tinha uma mulher. E se tem uma coisa que o preso respeita, é mulher casada, porque isso dá problemas graves. E eu olhei para ela, eu pesava quase 50 quilos. Eu não tinha onde cair vivo, que morto caía em qualquer canto. Eu estava algemado. E eu olhei para ela e falei: moça, você é casada? E ela falou: não. E virou as costas para mim. E eu assim, para mostrar que eu tinha alguma coisa como orgulho, eu também virei as costas, porque eu percebi que ela não queria falar comigo. E quando eu virei as costas, eu louvo a Deus porque Deus naquele dia falou com aquela mulher. E aquela mulher, ela tinha uma promessa que ela ia casar com um homem de Deus. E naquele dia Deus olhou e falou para ela assim: olha para ele. E ela olhou para mim e virou o rosto e Deus falou assim: olha de novo. E ela tornou a olhar e Deus, pela terceira vez, disse: olha para ele, porque este aí é o teu marido. E ela olhou e falou: mas Senhor, não era um homem de Deus? Naquele dia, alguém que me conheceu, antes de eu cair, antes de eu sair da igreja, trabalhava ali no fórum. O nome dele é Wenister Júnior, trabalha ele e a esposa dele, Wenister e Ângela. Eles trabalham junto no fórum. E ele me viu e ele me cumprimentou. E assim como eu fui quase um conselheiro do casamento dele, ele me chamou de pastor e falou: pastor! E me abraçou. E quando ele saiu, ela olhou para mim e falou: você é pastor? Eu falei: não, eu estava com o uniforme do presídio, algemado. Ela falou: mas esse homem te chamou de pastor? Eu falei assim: eu já trabalhei na igreja uma época, já fiz trabalhos na igreja, mas hoje eu não sou mais da igreja. E ela falou: quantos anos você tem? Eu falei: eu tenho 40 anos. E ela olhou e disse assim: se eu tivesse te conhecido antes, eu tinha ido te visitar. E eu não acreditei, porque ninguém se aproxima de um usuário de droga. Se aproxima de uma pessoa que usa crack. Ninguém é louco. E aquela mulher falou assim, eu falei: que nada, moça, você não sabe o que está falando. Você não me conhece? Tem tanto homem na rua e você vai se envolver com um preso, você nem sabe de onde eu venho. Eu falei: deixe de conversa. E ela falou assim: olha, você vai aprender uma coisa. Eu falei: o que? Ela falou: eu não sou mulher de jogar a conversa fora. Tudo que eu falo eu cumpro. Você é bom de cabeça? E eu falei: sou. Ela falou: nota o número do meu telefone. E eu procurei uma caneta, um papel, rapidamente, mas ninguém me deu. E eu tentei memorizar o número do telefone dela, mas não consegui. Porque a droga já tinha comido metade do meu cérebro. E eu voltei para o presídio. E passou o tempo, passou um mês. E alguém dentro do presídio estava usando um telefone. E ele falava com um outro preso. E no outro setor, no outro presídio. E quando ele falava com aquele preso, ele tirou o telefone do ouvido e chamou, porque eles me chamavam de pastor.
falou: pastor, me dá essa agenda aí. E eu fui pegar a agenda e o outro rapaz, no outro presídio, ouviu quando ele falou pastor e perguntou: quem é esse pastor? Porque tem muitos apenados com o nome de pastor, apelido de pastor. E ele falou: esse é um rapaz que morava no Dom Bosco, que convidava a gente para a igreja. E o outro preso falou assim: olha, tem uma mulher atrás desse rapaz, e ela deixou mensagem para que se alguém entrar, soubesse do paradeiro dele, que é para ligar para ela. E ele me deu o número, e eu liguei. E eu não sabia quem era, porque já tinha esquecido. E eu liguei, desconfiado. Oi, alô? Ela falou: alô, quem está falando? Aí eu: é o pastor. Ela falou: que pastor? Eu falei: pastor. Aí ela falou: você é aquele pastor que falou comigo lá no fórum? Aí eu falei, aí eu lembrei. Falei: sim, sou eu. Ela falou: fala a cor da minha roupa. Eu não lembrava mais da cor da roupa dela. Eu falei: eu não lembro. Ela falou: não é você não, tchau. Eu: ei, para. É eu sim. Então fala uma coisa que só eu e você sabe. Eu falei: você falou para mim que se tivesse me conhecido antes, estava vindo me visitar. Ela falou: é você mesmo. E aí? Falei: estou aqui. Ela falou: como é que nós vamos fazer? Eu falei: daquele jeito. Ela falou: que jeito? Eu falei: eu estou te aguardando aqui. Ela falou: quinta-feira eu vou aí te visitar. Eu quero te conhecer. E eu tornei a não acreditar. E para a glória de Deus, quando foi na quinta-feira, aquela mulher foi lá no presídio e ela fez uma pergunta para mim, falou assim: você usa drogas? E eu falei: é agora que acabou o sonho, né? Eu falei, eu pensei em mentir, mas eu não tinha mais nada a perder. Eu falei: uso sim. Ela falou: que tipo? Eu falei: todo tipo. Ela falou assim: Jesus Cristo pode te libertar. E a gente assumiu um compromisso naquele dia. Ela assumiu um compromisso comigo. E ela me amou como ninguém me amou nessa terra. Irmão, e aquele amor foi tão grande, foi tão real para mim, que eu entendi que aquele foi o sinal que eu tinha pedido de Deus naquela noite. E hoje, para a glória de Deus, a gente é casado. Ela está ali, levanta meu presente. Está ali ela, Simone, minha dádiva. Me perdoe a demora, tá? Porque a minha alegria é tanta, irmãos. E eu não tinha como deixar de testemunhar desse presente tão lindo e tão maravilhoso. Eu saí do presídio no final de 2015. Eu ainda uso tornozeleira eletrônica. Eu sou monitorado pelo sistema do monitoramento. Mas eu tenho uma liberdade hoje que a gente liga, a gente avisa para onde a gente vai. A gente casou em 2016 e estamos vivendo, estou honrando o meu compromisso e ela o dela. E isso tudo é para a glória de Deus, amém? Então eu quero dizer que Jesus Cristo liberta até o usuário de crack. Amém, irmão?